antes mesmo de qualquer um de nós nascer, o Senhor já tinha escolhido nós. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Ele olhou para cada um de nós e achou graça em nós e nos deu o Seu Espírito Santo. Seja nós vaso e nós estamos aqui para glorificar o Seu nome. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres, dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos deles. E Elias disse: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então, entra e fecha a tua porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte as que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas, e elas as enchiam. E aconteceu que cheias foram as vasilhas, disse ao filho: trazei-me mais uma vasilha. Porém ela disse: ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez-o saber o homem de Deus, que é Eliseu, e disse: vai e vende, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Somente até aqui, irmãos, podemos entender. Ela não era serva naquela época, só o marido dela. Por isso eu sei que o meu marido teme ao Senhor. Então, irmãos, aquela mulher, ela tinha o seu marido e ele veio a falecer. O que acontece? Já com o seu esposo morto e ela passando sufoco, porque as viúvas daquela época, irmãos, não eram como as viúvas de hoje. Hoje as viúvas podem se privar de alguns luxos, sim, mas fome viúva hoje não passa, né? O governo tem ali, dá uma segurança, o marido sempre deixa uma casinha, alguma coisinha, mas naquela época, irmã, as viúvas tinham que ficar no canto, não podia entrar na sociedade, não podia entrar nos lugares onde as pessoas conviviam, ela tinha que ficar bem isolada. E apesar de tudo, irmãos, a viúva que não tinha filho era pior, mas essa aqui ainda tinha uma esperança, porque ela tinha seus 2 filhos. Mas mesmo assim, o seu marido deixou uma dívida tão grande que um filho só não dava para pagar aquela dívida. Então os credores vieram para levar os seus 2 filhos. Agora, irmãos, imagine, aquela irmã, aquela mulher, tem o seu esposo com uma grande dívida para pagar. E além de tudo, alguém queria levar os seus filhos para serem escravos. E ela não tinha por quem recorrer, não tinha quem pedir ajuda, porque era natural naquela época, se você tivesse uma grande dívida e não tivesse como pagar, que viessem buscar seus filhos para trabalhar e pagar aquilo que você devia. Então, irmãos, o que acontece? Ela teve uma ideia. Ela falou: eu conheço alguém que pode me ajudar. Então, muitas das vezes a gente tem um problema, a gente não pode sair por aí contando para qualquer um. A gente deve procurar alguém que realmente pode nos ajudar. Nós podemos ver que essa mulher, ela não foi na casa de um, ela não foi na casa de outro, não. Ela foi na casa do amigo, ela foi na casa do líder do esposo dela, pedir conselho, pedir ajuda certa. Então, irmãos, ela foi até Eliseu. Então Eliseu olhou para ela e disse: o que queres que eu faça? O que eu posso fazer? Então ele olhou para ela e disse: o que tens em casa, mulher? E ela disse: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Irmãos, um pouquinho do que você tem é muito para Deus começar a trabalhar. Se você tem um pouquinho de fé, se você tem um pouquinho de esperança, se você tem um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de confiança nesse Deus que nós servimos, ainda que você
posição. Porque aquela mulher, ela se colocou na posição, ela se colocou no lugar de humilde, irmãos. Ela não era serva de Eliseu, pois ela disse, a tua serva não tem nada. Sabe, muitas das vezes, para a gente receber aquilo que o Senhor tem para nós temos que descer um pouquinho. Sabe, descer, como dizem as mulheres, descer um pouquinho do salto, ser um pouquinho mais humilde, né? Para o Senhor poder trabalhar na nossa vida. Ela não é serva de Eliseu, mas ela disse, a tua serva não tem nada. Irmãos, ele disse, pega os teus filhos, fecha a tua porta e se tranca na sua casa, mas antes pede vasilha aos teus vizinhos. Quantas puder, o Senhor não tem limite para as bênçãos que Ele vai derramar nesse lugar. O Senhor quer usar a tua vida, mas Ele não tem medida, mas basta cada um de nós dar no lugar, porque o Senhor é um Deus que tem educação, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. A gente tem o que a gente busca. Se busca pouco, recebe pouco. Se busca muito, recebe muito. E o azeite não para de descer. Enquanto o vaso estiver virado para cima, enquanto o vaso tiver espaço para encher, o Senhor está pronto para derramar. Aleluia. Então, ela foi e pediu os filhos, vai buscar vasilha com os vizinhos. Irmãos, aqui eu vejo mais uma vez que essa mulher, já imaginou se essa mulher não falasse com a vizinha da direita? Se ela não falasse com a vizinha da esquerda? Se ela fosse uma mulher mal-humorada no seu bairro? Como ela ia pegar vaso com os seus vizinhos? Se ela não falasse com ninguém, fosse impetuosa, como ela ia falar, irmãos? Como ela ia pedir? Isso nos mostra que devemos ter humildade. Se a gente quer receber do Senhor, a gente tem que ter humildade. A gente ainda não recebeu, porque às vezes, se nós não recebemos, porque às vezes ainda falta alguma coisa em nós. Será que temos que voltar atrás e recomeçar? Deus conhece cada coração. E Ele está disposto a mudar a tua vida nessa noite. O Senhor não morreu em vão, Ele morreu para que você tivesse vida abundante, tivesse alegria. Como está o teu vaso nessa noite, meu irmão? Como está o teu vaso essa noite, minha irmã? Será que está meio cheio? Será que está meio vazio? Será que dentro do teu vaso ainda tem algo que não possa entrar o azeite do Espírito Santo? Então aquela mulher pegou quantas vasilhas ela podia. E ela então fechou a sua porta. Aqui eu vejo que ela foi obediente, ela não questionou, ela não duvidou, mas ela confiou no profeta de Deus. Ela pegou as vasilhas, e eram muitas vasilhas, e na medida que ela foi derramando aquele azeite, todas as vasilhas foram cheias. E ela foi enchendo e separando as que estavam cheias. E o Senhor, nesta noite, Ele quer que nós estejamos na posição para que Ele venha nos encher. A Bíblia diz que o azeite só parou quando todas as vasilhas estavam cheias. E o Senhor não faz diferença se somos morenos, se somos branquinhos, se somos amarelos. O Senhor não se importa com isso. O Senhor, quando olha para nós, Ele vê em nós vasos. Irmãos, se nós comparar para ver a palavra de Deus em Gênesis, fomos feitos do barro. Nós somos vasos de barro. E não há diferença, irmãos. Deus olha para nós. Ele quer encher todos, até a boca. O Senhor não quer vaso pela metade. Ele quer encher todos até em cima. E se você ainda não se sente cheio nessa noite, o Senhor quer te encher. O Senhor quer te ungir. O Senhor quer que você vá para casa transportando, te levantando. Sabe por quê, irmãos? Para que você possa dividir com seus vizinhos, com a sua família, com o seu familiar. Você que tem um esposo que ainda não é evangélico, ele tem que sentir a unção de Deus na sua vida. Para esse desejo de pertencer a esse Deus que você serve. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, então aquela mulher foi enchendo os vasos e separando. E ela então, irmãos, disse com seu filho,
traz mais vasilhas. E ele disse, mamãe, as vasilhas acabaram. Então, irmãos, o azeite parou de descer. Quantas vezes, irmãos, olha, nós devemos, aquela mulher, ela pegou vasilhas com seus vizinhos, mas vasilhas que estavam vazias. Porque às vezes tem vasilhas que tem um pouquinho de coisa. Não tem como a gente usar, a gente colocar um recipiente com um tantinho de coisa e botar mais coisa, vai estragar, irmãos. Nós precisamos de vasilhas limpas. O Senhor precisa de coração limpo para que Ele possa colocar o precioso óleo dele dentro do coração de nós. Naquela época, irmãos, não existia fábrica de vaso e nem forma para que os vasos saíssem iguais. Uns saíam até parecidos com os outros, mas nunca igual. Um saía com a alcinha, outro saía com um desenho diferente, outro com a boca mais aberta, com a boca mais fechada. Mas os vasos eram diferentes uns dos outros. E o Senhor nos fez um diferente dos outros. Não somos iguais. Aí é que está a excelência do poder de Deus. Ele tem feito cada um de nós diferente dos outros. Porém, o Espírito que nós guardamos dentro desse vaso tão simples de barro é algo valioso. Nem todos nesse mundo têm o privilégio de ter o que você tem dentro do seu coração. Valorize, irmãos. Ainda que você possa se sentir triste, ainda que você possa se sentir às vezes um pouco abandonado, ainda que às vezes a gente pensa que quer desistir, está pesada a minha cruz, está difícil. A gente olha ao redor e pensa, meu Deus, eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, quem nos dá força. A gente pode até chorar uma noite inteira, mas a nossa alegria vem pelo amanhã. E esse amanhã pertence ao nosso Deus. Esse amanhã não é o nosso amanhã, não é o nosso amanhecer, mas é o amanhecer de Deus. Pode estar demorando o seu amanhecer, mas vai amanhecer na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, são várias coisas que podem fazer o vaso, que podem fazer o azeite parar. O azeite pode parar porque a tua vida está cheia, você está satisfeito, alegre na presença do Senhor. Mas existem algumas coisas também que faz o azeite parar, que faz você perder a unção, que me faz perder a unção. Sabe o que é, irmãos? É a rachadura, irmãos. O pecado é a rachadura por onde se esvazia a unção de Deus. Devemos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos nos esvaziar da vaidade. Devemos nos esvaziar, irmão, do pecado que tão de perto nos rodeia. E que às vezes o inimigo faz laço para nos ver cair, para nos ver olhando para o chão, para nos ver entristecidos, a ponto de querer largar a casa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, e recebereis a coroa da vida. A coroa da vida, irmão, não é nesta vida, mas é quando a gente chegar no céu e encontrar o nosso Deus. Aí Ele te dará a coroa da vida eterna. Irmão, o que o Senhor tem guardado para nós é coisas que olho nem ouvido nessa terra pode imaginar e nunca viram e nunca ouviram, porque o que o Senhor tem guardado para nós é algo muito maravilhoso, irmãos. Irmãos, se você está pensando em desistir essa noite, se você está entristecido essa noite, não desista. Espera mais um pouco, porque você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Irmãos, olha, irmãos, nós somos feitos vasos de barro. O Senhor não escolheu vaso de ouro para guardar a sua unção. O Senhor não escolheu vaso de prata, mas Ele escolheu vaso de barro. Sabe por quê? Porque quem tem que reluzir não é o vaso, quem tem que reluzir é aquilo que o vaso guarda, que é a essência do Espírito Santo. A honra não é nossa, a honra é de Deus. A honra é de Deus. É Ele quem tem tirado você do cativeiro. É Ele que tem te sacudido, te dado vestes novas, colocado os teus pés na preparação do Evangelho. É Ele que tem trocado as suas vestes, trocado o seu coração. Ele te escolheu, Ele te ama, você é muito importante para o Senhor. Então aquela mulher entrou na sua casa e fechou a porta. E
Irmãos, não devemos deixar a porta aberta, porque a porta aberta, os irmãos experimentam uma noite deixar a porta das vossas casas abertas. Ali vai entrar rato, vai entrar aranha, vai entrar besouro, vai entrar gato, vai entrar tudo. Então, irmãos, da mesma forma a nossa vida não pode ter porta aberta. A gente deve fechar todas as brechas para o inimigo não se cercar, para o inimigo não nos surpreender, porque aquele que tem a unção de Deus, aquele que tem a característica da unção de Deus na sua vida, ele não deixa brecha nenhuma. Aquele que tem a unção do Espírito Santo, ele deve colocar o inimigo no seu devido lugar. Existem 3 características do povo que tem a unção de Deus. Aquele que tem a unção de Deus, ele coloca o inimigo debaixo dos seus pés, que é o lugar dele. Segundo lugar, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a unção de Deus, ele é capaz de amar aquele que não merece. É difícil. O cara está ali te cutucando, mexendo com você, tentando tirar você da graça, sabe? Tentando jogar você na fornalha, que é para onde ele vai. Então ele não quer ir sozinho, ele quer ir, quer levar, mas ele quer levar principalmente servos de Deus. Mas, irmãos, quando esse cara mexe contigo, tenta tirar você da graça, irmãos, e você não consegue odiá-lo, você não consegue, mas por quê? Tem gente que fala até que você é um pouco sem vergonha, porque o cara faz contigo e tu tá ali perdoando. Sabe o que é isso? É a unção de Deus que tem dentro de você. Se você é imagem e semelhança e tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, você deve ter mente de Deus, coração de Deus, pensamentos de Deus e principalmente o amor de Deus. Porque o Senhor disse, se alguém obrigar você a andar uma milha com ele antes de 2, se alguém te der um tapa no lado direito, oferece também o esquerdo. É assim que deve ser o cristão. É difícil, irmão, mas irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos por amor do seu nome, o Senhor disse que terá o direito à vida eterna. Aleluia. Irmãos, e a fé? A fé é uma coisa que nós devemos ter. Não devemos perder a fé em nenhum minuto. Fé é você olhar aquilo que é impossível e acreditar que Deus vai transformar. Irmãos, eu estou mais ou menos 4 meses passando uma luta com a minha mãe. A minha mãe teve parada cardíaca e ela está na cama. Mas eu já vejo a minha mãe caminhando comigo. Eu vejo a minha mãe subindo a escada, indo para a igreja comigo. Porque eu acredito nesse Deus que eu sigo. Porque se a gente não acreditar, irmão, não vale a pena a gente ficar na igreja. Não vale a pena a gente andar como servo se a gente não acredita no Deus que nos salvou. Irmãos, o Senhor tem coisa grande para nossas vidas. E ainda tem um lugar reservado para ti no céu. Ele disse, se tu for fiel, este lugar está lá. O teu nome está escrito, você não é pouca coisa, o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. As características daquele que tem a unção de Deus, daquele que é vaso. Irmãos, vaso é uma responsabilidade, irmãos. Ser vaso é uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque muitos tentam dizer que o vaso é fraco, que o vaso não tem tanto valor porque não brilha. Hoje nós vivemos num mundo em que o que vale são os cursos, são o carro que você tem, a casa. O que vale muito é o dinheiro que a sua conta bancária, é o dinheiro que você tem. Sabe, irmãos, mas o Senhor não vê isso. O Senhor olha para o seu coração. O Senhor olha aquilo que você tem guardado dentro de ti. O Senhor vê as tuas lágrimas. Irmãos, somos vasos de barro, sabe por quê? Porque vaso de barro dá para quebrar, dá para molhar e dá para moldar e fazer de novo. O Senhor não desiste de nos fazer. Às vezes a gente está quebrado, está rachado, está contrincado, mas as nossas lágrimas podem fazer esse vaso molhar. Enquanto mais você chora, irmão, mais vai molhando esse vaso. E você vai se tornando mais maleável na mão da Senhora. Irmãos, Deus tem todo o poder. Deus tem grande misericórdia. E Ele quer moldar você nessa noite. Ele quer moldar aquele que ficou na
tristeza. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não fomos chamados para sofrer, não fomos chamados para viver mendigando, não. Somos filhos do Rei, devemos viver felizes, cantando ao seu nome, aleluia, glória a Deus. E o que fez aquele azeite parar? Por que o azeite parou? O azeite só parou porque as vasilhas se acabaram. Se tem um coração disposto para Deus, quando acabaram os vasos, o azeite parou de fluir. Seja vaso de barro disposto nessa noite para buscar de Deus. Irmãos, aqui não tem de vaso, irmão. Não perca essa oportunidade de se encher. Não perca essa oportunidade. Aquela mulher que estava cheia de vasilhas, ela não parou. Ela encheu correndo com medo do azeite parar. Mas o azeite que vem do céu não para. Porque ainda existem muitos vasos para ser cheio nessa terra. Ainda existem muitos vasos precisando ser cheios nessa cidade, nessa igreja, nesse ministério. Ainda há vasos. Enquanto haver vaso, o azeite não para de descer. Glória a Deus, aleluia. Fecha a tua porta para o inimigo, irmãos. Não deixa ele andar na tua casa. Não deixa ele fazer o que quer. Às vezes a gente se vê em meio a tantos problemas, às vezes tenta ajudar as pessoas. A gente se vê em meio a tantos problemas, mas o Senhor não quer crente enrolado. O Senhor não quer crente enrolado. O Senhor quer crente disposto para fazer a sua obra, para anunciar o Evangelho. Irmãos, existem muitas pessoas que não têm a alegria que nós temos de conhecer esse Deus. E o Senhor depende de nós para levar o Evangelho. Se nós estamos aqui foi porque alguém pregou para nós. E nós temos que ter consciência que lá fora tem muitas pessoas precisando dessa alegria, precisando dessa unção, que nós temos ao ponto de transbordar, mas falta aquele lá fora. E o Senhor precisa de nós para encher esse mundo do seu Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Lembre-se, irmãos, a viúva ia morrer de fome. Ela ia perder os seus filhos, mas ela tinha só um pouquinho de azeite. E o Senhor pergunta a cada um de nós nessa noite: o que nós temos de pouquinho dentro de nós? Nós temos um pouquinho de fé. Nós temos um pouquinho de esperança que o Senhor pode mudar o cativeiro. Nós temos um pouquinho de fé que o Senhor pode tirar o acamado e o pôr de pé, porque o Deus que eu sirvo faz isso. Ele muda, Ele transforma, Ele capacita. Nós servimos um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus que nos dá línguas estranhas. Nós servimos um Deus que nos batiza com fogo. Nós servimos um Deus que cura leprosos. Um Deus que cura doença. Nós servimos um Deus verdadeiro. E não perca a oportunidade nessa noite de se encher. Diga para o Senhor: Senhor, enche o meu vaso. Enche a minha vasilha, Senhor. Não me deixe sair daqui vazio nessa noite. Precisamos de Ti. Amanhã é o dia lá fora. Amanhã é domingo, depois segunda-feira. O dia lá fora é pesado. A gente convive com todo tipo de gente. São pessoas que tentam nos destruir. São pessoas que nos tentam nos colocar para baixo. Mas o sangue de Jesus tem poder. O óleo precioso que está dentro de ti incomoda as pessoas para tirar a sua alegria. Mas você tem que saber que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o Espírito e as potestades desse mundo. Irmão, e aquela mulher encheu todas as vasilhas. Ela pediu as vasilhas emprestadas aos vizinhos. E o que ela recebeu, irmão, não foi vasos especiais. Quem tem vaso especial, guarda na sua casa no cantinho só para quando tem festa. O que ela conseguiu arranjar foi vasos simples, vasos comuns. O Senhor não precisa de pessoas capacitadas, pessoas de alto nível, pessoas experientes, especiais. Não, Ele precisa de vasos simples para você, para encher com a sua unção. E Ele quer te encher nessa noite. Se você tiver fé, como a fé daquela mulher que se trancou na sua casa e ela encheu várias vasilhas, o Senhor pode te encher nessa noite.
noite. Aleluia, glória a Deus. Então, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse ao seu filho: traga-me mais vasilha. Então o menino disse: mãe, as vasilhas acabaram, não tem mais vasilhas. Então o azeite parou, como está ali. O azeite só parou porque as vasilhas estavam todas cheias. Mas eu acredito que aqui nessa noite ainda tem vasos vazios. E o Senhor não vai fechar a torneirinha desse azeite, não. Pelos olhos da fé podemos ver o azeite caindo do céu nessa noite. E Ele quer transbordar o seu vaso. E se seu vaso está quebrado nessa noite ou rachado, Ele quer consertar. Mas você olha para dentro de você nessa noite e vê se tem algo sujo, porque o Senhor não quer usar vaso sujo. O Senhor, para colocar o óleo precioso dele, Ele precisa de vasos limpinhos, vasos bem limpinhos, sabe? Porque o que Ele tem é grande demais para a tua vida. E Ele quer colocar dentro de você, mas Ele não quer encontrar nada escondido. Faça uma análise nessa noite. E limpa, esvazia-se de todo o mal. Sabe, de todas as vezes a gente tem pensamentos maus, pensamentos de vingança, pensamentos, irmãos, que Jesus não condiz com aquele que serve a Deus. Então, por isso você diz: eu vejo tantas pessoas cheias e eu não recebo nada, eu não sinto nada. Mas o Senhor também tem unção para você. Mas Ele quer te encontrar limpo. Se esvazie, irmão. Se esvazie, irmão, de tudo aquilo que está te atrapalhando nessa noite. Para que o Senhor venha transformar a sua vida. Para que o Senhor venha te usar. Você não tem ideia do quanto você é precioso e do quanto o Senhor quer te usar. Mas Ele precisa encontrar vasos dispostos. O vaso tem que estar na posição. Não tem como o Senhor encher vaso de cabeça para baixo. O Senhor precisa de vasos com disposição para receber a unção que Ele tem para te dar. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão e glorifique esse Deus. Que é digno de honra e glória de todo louvor. E nessa noite o Senhor diz para você, dentro da sua palavra, o azeite ainda não parou. Ele quer te ungir, Ele quer te encher, Ele quer transportar. Aquela mulher não perdia nem uma gotinha do óleo que caía no chão. Não desce, irmão. Está descendo unção sobre você nessa noite. Não deixe esvaziar. Não deixe cair, não deixa. Porque gotinha de cair, você tenta pegar. Não deixa, porque o Senhor tem algo grande para a sua vida. E não nem você sabe, nem eu sei o que Deus tem para cada um de nós. O Senhor te fez vencedor. Você ganhou a coroa de vencedor quando ele deu o último suspiro naquela cruz. Glória a Deus. Quando ele deu o último suspiro naquela cruz, você e eu podemos direito de ser filhos de Deus. E ele disse: eu vou deixar meu consolador na terra para ficar do seu lado. Vou preparar lugar para você, aleluia. E vem me buscar para estar junto comigo. Irmão, falta muito pouco para o Senhor retirar a sua igreja da terra. Não entregue a sua coroa, essa hora. Não entregue a sua vida agora, irmão. Jesus está pacificando a sua igreja. Tenha mais um pouco de paciência. Mas pode dizer, mas há quanto tempo eu vejo dizer que Jesus está voltando e Ele nunca volta. Irmão, tem gente que espera Jesus voltar daqui a 1000 anos, mas o Senhor pode voltar neste exato momento. E o que você tem preparado dentro de ti para representar? Um vaso vazio, um vaso rachado, um vaso à beirada quebrada. Irmãos, apresente o teu vaso ao Senhor, cheio da tua unção. Fala: Senhor, foi difícil, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, estou aqui despedaçado, Senhor. Mas estou aqui de pé, Senhor, para receber a coroa da vitória.
Aleluia, Senhor, glória a Deus. Irmãos, pode ser que o vaso seja imperfeito ou perfeito, e que não seja especial, não importa. O importante é que o vaso esteja disposto, e que não abra porta para o inimigo, e que não esteja sujo com pecados que esse mundo tem para nos oferecer. Sabe, irmãos, tomara que Deus volte e não encontre o vaso trincado, nem com mágoas, nem com ressentimento. Irmãos, as pessoas, nós temos que ter a consciência que a mágoa que há dentro de nós por alguém, ou o ressentimento, nos gera tristeza, nos gera doença, e a gente ainda perde a salvação por causa disso. Sabe, irmão, vamos nos vaziar de todo mal, de todo rancor, de toda inveja, de tudo aquilo que não convém de Deus, que não condiz de Deus. Sabe, irmão, vamos nos vaziar. Se alguém te magoou, perdoa, porque senão é capaz de ele subir e você ficar. Perdoa, irmão, faça como Jesus, sabe? Perdoa, nós somos servos de Deus. Se alguém tem te magoado, deixa pra lá, irmãos. Olha, você tem que mostrar pra ele o Deus que você serve. Mostra pra ele o Deus que você serve, porque ele pode ser o teu melhor amigo amanhã. Não deixa a porta aberta. Deus quer derramar azeite e te usar. Sabe para quê? Não para a sua glória, não para a sua honra, mas para a honra e glória do seu nome, que é Jesus. E nessa noite eu peço à amada igreja, por gentileza, você pode se colocar de pé. Que você possa colocar a mão no seu coração nessa noite. Eu sei que é um pouco tarde, que está chovendo, mas que você possa tirar pelo menos 5 minutos de intimidade com esse Deus. Aquela mulher se trancou naquela casa, a Bíblia não fala o quanto tempo ela ficou trancada, mas ela ficou lá dentro com os filhos dela. E foi lá dentro, com as portas fechadas, que o Senhor fez o milagre. E o Senhor quer fazer um milagre hoje na tua vida. O Senhor quer te usar, o Senhor quer fazer algo diferente hoje dentro de cada um de nós. Eu quero ser. Busca o Senhor nessa noite, irmão. Aleluia. Como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faz transformar.
Ele vai continuar abençoando a tua vida. Sabe que você entra no céu sem mancha, sem rachadura, sem brinquedo nenhum. Você tem a força. Cristo está em Cristo. E Ele quer encontrar uma igreja formada e revelada. Toda a igreja, todos os visitantes, né? E os irmãos que não tiveram oportunidade, que em outra ocasião, em nome de Jesus, terão. Amém? Assim nós estamos chegando aos momentos finais desta reunião e nós não poderíamos sair daqui sem te fazer um convite desta noite. Se você quer fazer parte desta família de Deus, a família que está se preparando para morar no céu com Jesus, quem sabe você está distanciado da casa do Senhor e deseja nesta noite fazer uma aliança com Deus. A igreja de Deus estará orando por ti nesta noite. Ele vai te fazer um vaso novo, porque Ele é poderoso para juntar todos os pedacinhos e te fazer um vaso novo. Quem sabe você veio aqui nesta noite. Esta noite Deus escolheu para fazer uma transformação na sua vida, para assumir o comando da sua vida. Nesta noite Ele está te convidando. E quando chegar no próximo ano, que aqui o seu coração estiver completando mais o aniversário, você vai estar completando o aniversário da presença de Jesus. Deus vem para Jesus nessa noite. É um que está distanciado da casa de Deus, que quer fazer uma nova aliança com Deus nessa noite. Se tiver alguém que queira fazer aliança com Deus nessa noite, a igreja de Deus estará orando por ti nessa noite. E Deus estará decretando a sua vitória. Em nome de Jesus. Pai, se não tem, que Deus assim te conceda uma outra oportunidade
Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a igreja sede. Gostaria de agradecer a presença de nossos amados e queridos irmãos da Toca dos Leões. Todos que vieram aqui nesta noite, a nossa amada irmã preletora, que nos trouxe porção da palavra de Deus nesta noite. Que Deus continue abençoando esta família, abençoando a sua vida, minha amada irmã. Só Deus pode recompensá-los, amados irmãos. E esta noite eu tenho certeza que foi uma chuva lá fora, chuva de bênção aqui dentro para a sua vida. E amanhã a bênção continua. 8h30 da manhã, consagração. 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite nós estaremos aqui novamente com o fechamento da festividade do ciclo de oração. Amém? Nosso pastor, presidente, orando. Não, Pai do Senhor, a toda a igreja, nós estamos alegres, já chegamos no final. Eu queria fazer um convite para a igreja, né? Nós temos ali uma cantina, estamos inventando um cachorrinho aqui, né? Para a obra do Senhor, né? Nós temos que o terreno aqui do lado, está ali a construção da nova igreja, e contamos com a força de cada um nesta noite. Aleluia, né? Para que esse ano que vem, 2013, nós possamos estar ali, né? Não é que aqui esteja ruim, não. Mas a igreja agora tem o seu terreno e contamos com a colaboração de cada um nesta noite e possa realizar, né? E nos ajudar nessa obra, em nome de Jesus. Muito grato a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vamos encerrar. Ontem estivemos aqui reunidos com crianças e adolescentes. E eu parabenizei a todos aqui ontem. Parabenizei o grupo maior que veio aqui ontem, que foi o grupo lá do Conjunto Habitacional. E eu quero fazer um pedido às congregações, à sede que está aqui. Precisamos investir em cima das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Aleluia. Não importa que você já esteja, como eu, na vaidade. A idade já foi, né? Vaidade. Mas precisamos passar as nossas experiências. Os irmãos lá da Toca, não deixem a irmã Cristina sozinha. Nós queremos esse ano fazer o melhor Natal. Lá na sede, cada domingo é um grupo que vai dar uma proteção de graça. Vai começar com o grupo de homens, os varões. Dia 2, os varões vão fazer seu proteção de graça. Dia 9 é outro. Dia 16 é outro. Dia 23 é geral, é crianças, adolescentes, e nós vamos investir, fazer um Natal bonito, principalmente para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Irmãos podem fazer o mesmo. Cada domingo é um culto de ação de graça de um departamento. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Precisamos investir. Nós estamos na igreja chovendo muito para sair para aqui, algumas irmãs não vieram, e polícia para lá, polícia para cá e tal, aquele movimento, e eu Maria soube que foi um jovem, um adolescente que deu um tiro na cabeça, nas proximidades aí do Estiva, né? Estiva, e aí? Não sabemos em que altura é. Né? Não sei quem é, não sei, mas ele parece que é fato real, né? Então, irmãos, provavelmente já ouviu a palavra de Deus, quem sabe até algum desviado. Quem sabe até algum filho de crente. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos com um pedido de oração aqui pelo Mateus, que está internado, é lá da Consulta Habitacional.
já saiu do CTI, não precisa dizer o que é aquilo que o inimigo tem oferecido a ele 15 anos. E o outro é o... Ai, tá, entendeu? E o Mateus, criança criada na nossa igreja. Criança criada na nossa igreja. Agora, irmãos, a Bíblia tem uma passagem que a gente pode dizer, a passagem de Pedro, quando Jesus mandou o vivo, né, por cima d'água, ele sentiu o desejo de andar igual Jesus. Jesus venha. Mas provavelmente ele foi parar para sentir o aplauso de alguém. Será que alguém vai bater palma para mim, vai me aplaudir? Se parar, afunda. Se parar, vai para o fundo, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus pela disposição da irmã Cristina, por isso eu peço a todos que ajudem, porque ela disse que levou uma sacudida de Deus. Levou uma sacudida de Deus. Não sei se um dia ela voltar a ser candidata a vereadora, não sei. Né? Porque parar, irmão, até parar para fazer outras coisas. Vai para o fundo, irmãos. Vai para o fundo. Eu fico feliz. Irmã Ivonete, como eu fico feliz de te ver aqui nesta noite.